Boa noite. Espero que estejam bem, que se encontrem bem onde estão. Vamos passar algum tempo juntos. Agora, em diálogo, em conversa, trago um convite para vos fazer acerca de um tema atual, um tema que é decorrente daquilo que nos acontece e que faz parte dos tempos que atravessamos, e ao qual eu chamei o mistério da Porta 12. O mistério da Porta 12, deixem-me criar um bocadinho de suspense, tem a ver com algo que se passou para lá de uma porta, número 12, dos milhões de portas número 12 que haverá no mundo. Mas gostava de conversar convosco acerca de um assunto grave, complicado, que ocorreu em Espanha, numa Porta 12, e sobre o qual eu gostaria um pouco de dialogar agora e de passarmos este tempo juntos e fazer-vos pensar um pouco sobre isto. Em consequência dos acontecimentos complicados que houve em Espanha no final do ano passado, lembrar-se-ão de tempestades, de chuvas torrenciais, houve a necessidade de intervenção num prédio, num apartamento, nesse prédio com uma porta, exatamente essa porta 12. Tinha havido infiltrações graves no prédio em função das chuvas torrenciais e houve necessidade de intervir em alguns espaços. Acontece que houve a possibilidade de entrar nos apartamentos que tinham sido afetados, à exceção de o apartamento com a porta número 12. E como é que se iria resolver o problema? Tiveram que ser alertadas as autoridades, o tribunal autoriza e as forças de segurança dirigem-se para aquele espaço e nesse espaço inicia-se tudo aquilo que vos quereria contar a seguir. No entanto, vamos começar um bocadinho antes, deixo só esta chamada de atenção, este suspense, e queria convidar-vos agora a que pudéssemos cantar um hino e a seguir fazermos uma oração para iniciarmos estes momentos de meditação. O hino é o 189, portanto convido-vos, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construir, não dê por vencido seus planos.
entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Em seguida, convidar-vos a que possamos inclinar a nossa cabeça em oração e falarmos com o nosso Deus. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque dás a cada um de nós a possibilidade de estarmos aqui neste momento. Que tu possas preparar o nosso coração de todos nós para que te possamos ouvir, para que possamos escutar. Que não seja o João que cada um de nós escuta, mas que possamos ouvir-te a ti e que aqueles que fazem esta reunião possam ser pura e simplesmente mensageiros teus. Que os nossos corações estejam preparados para te ouvir. Te pedimos, Senhor, não que sejamos dignos ou merecedores, mas no nome santo de Jesus. Amém. E pronto, vamos então voltar ao mistério da porta número 12. No entanto, deixem-me abrir aqui um parênteses. Antes de avançar nesta história, deixem-me chamar-vos a atenção para algo. Se estamos aqui, se escolhemos Deus, eu creio que muitas vezes nos esquecemos de um versículo, para mim, dos versículos mais importantes que a Bíblia tem e que Jesus nos deixou. Há bocadinho eu dizia, se escolhemos, eu creio que é exatamente o contrário, não fomos nós, Deus diz-nos isso, não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi a vós. E se nós pensarmos no peso e na dimensão que este versículo tem e que estas palavras têm, talvez consideremos e queiramos parar um pouco para pensar o porquê. Porque é que Deus me escolheu? Porque é que eu sou um dos escolhidos para alguma missão que Deus programou para mim? Talvez por isso eu tenha as capacidades que tenho, o potencial que tenho, as características que tenho também. E até que ponto é que eu sei, até que ponto é que eu me disponibilizei para essa escolha que Deus fez? E para conversarmos um pouco, deixem-me lembrar-vos, se estamos aqui, somos cristãos, se somos cristãos é porque escolhemos Cristo como nosso guia, como nosso líder, mas há algo que eu gostava de vos chamar a atenção e de vos pedir, se calhar, um pouco do vosso tempo. Nós conhecemos muito bem a vida pública de Cristo. No entanto, a vida pública de Cristo ocorre por volta dos anos 30 da sua vida. O que é que aconteceu durante todo este tempo, durante estes 30 anos da vida não conhecida, ou pelo menos não tão conhecida que nós temos de Jesus? Saberão a história, obviamente, do nascimento de Jesus, mas muitas vezes eu pergunto-me até que ponto é que tudo aquilo que caracteriza Jesus desde o seu nascimento até à sua vida pública lhe moldou o caráter, lhe moldou a personalidade, fez dele aquele exemplo que todos nós queremos ter na nossa vida. Mas
dessa vida pública, dessa vida privada, desculpem, desse preparar para a vida pública, há várias coisas que eu gostaria de partilhar convosco. E fiz uma busca relativamente exaustiva dos escritos da nossa irmã Helena White acerca desse tempo de preparação de Jesus. Por exemplo, no Desejar Todas as Nações, a nossa irmã Helena White diz que cada ato da sua vida foi para a nossa instrução e para a nossa salvação. Por exemplo, que a humanidade de Cristo estava unida à divindade, ou seja, aquela criança, aquele menino que nasce pobre, que nasce numa manjedoura, que é sujeito à fuga para o Egito, que retoma depois, que vive uma vida de carpinteiro, possivelmente uma vida saudável, uma vida de trabalho físico, uma vida de esforço, mas vivendo na pobreza. Reparem que há várias ilações e há várias coisas que nós podemos aprender aqui. Quando Jesus, aos 12 anos, vai ao templo, na peregrinação anual que os judeus faziam ao templo de Jerusalém, e quando é questionado e questiona os doutores, é impressionante e é extraordinário aquele acontecimento, porque Jesus não frequentou as escolas rabínicas, Jesus não é instruído por grandes mestres, mas Jesus é instruído pela estrutura maior que Deus criou, que é a família. E cada um de nós não é aquilo que diz, cada um de nós é aquilo que faz. E aquilo que faz copiou dos seus modelos, e Jesus tem 2 extraordinários modelos, que são os seus pais. É educado pelo pai, é educado pela mãe. Não sabemos muito acerca disto, mas sabemos que a sua educação é feita de exemplos, de constatação, de contactos. E se saltarmos desta aprendizagem, a irmã Helena White diz-nos no Desejado também que a vida de Cristo em Nazaré foi uma vida de perfeita submissão. Submissão não uma submissão de aceitação tácita de tudo aquilo que lhe era dado, mas reparem, quando uma criança de 12 anos volta do templo sendo triunfal e sendo assumida e reconhecida como alguém com um dom especial e com um papel muito especial, depois volta novamente para uma vida de carpinteiro, para uma vida de alguém de subsistência, sem riquezas, sem ostentação, sem nada. No entanto, desde a infância, Jesus estudava a natureza e estudava a revelação, é-nos dito no livro Educação. Depois, o trabalho manual foi honrado pelo Filho de Deus, diz-nos no Lar Adventista, a nossa irmã Helena White também. Há todo não vos vou ocupar muito tempo, mas era importante que pensássemos isto, o fabuloso papel que os pais de Jesus tiveram na sua educação. Ele era obediente, era prestativo, era fiel e venceu como nós também podemos vencer. E há uma frase que é extraordinária de todo este tempo. A sua vida oculta foi uma corrente de pureza que fluía para o mundo. E, extraordinariamente, é-nos dito que, e a nossa irmã Helena White diz-nos que Cristo não começou a salvar o mundo no Jordão, ele começou a fazê-lo em Nazaré. Por que é que vos trago tudo isto? E agora deixem-me saltar um bocadinho para a vida pública. E a vida pública de Jesus é pautada por 8 grandes, se quiserem, 8 grandes vértices. Jesus começa, obviamente, pelo anúncio do reino de Deus, chama à conversão dos pecadores, é pautado pelo ensino da verdade, logicamente, há muitos sinais e milagres que Jesus realiza, mas principalmente, obviamente, se analisarmos, como dizia há pouco, aquilo que se encontra nas Escrituras e que os apóstolos relataram e nos fizeram chegar, há muito mais
que Jesus realizou e que não teremos contacto ainda um dia em contacto com Deus na eternidade, se conseguirmos lá chegar, teremos todo esse conhecimento, mas todo o trabalho público de Cristo é pautado pelo apoio aos necessitados, pelo apoio, pela misericórdia com os pobres, com os desvalidos, tudo aquilo que eventualmente em criança aprendeu no contacto em Nazaré com as populações com que contactava. E, por causa disso, deixem-me então agora chamar-vos a atenção para o tal mistério da Porta 12. Quando as forças de segurança abrem e arrombam a porta do apartamento com a Porta 12, constatam que dentro do apartamento, que estava fechado, que estava abandonado há muito tempo, estava o corpo mumificado do dono desse apartamento. Acontece que era uma pessoa que tinha desaparecido do prédio e quando os médicos forenses fazem a análise ao cadáver, ao corpo, aquela pessoa estava morta há 15 anos. Ou seja, há 15 anos que num apartamento, numa cidade espanhola, aqui ao nosso lado, havia uma pessoa que tinha morrido há 15 anos e que ninguém se tinha apercebido. Contam relatos da notícia que li, que me fez parar e me fez pensar um pouco que aquele indivíduo era pai de 2 filhos, e que, no entanto, estava completamente sozinho e que ninguém, ao longo de 15 anos, tinha dado pela sua falta. É lógico que de imediato fui levado a pensar e a criticar e possivelmente a culpar aqueles 2 filhos que tinham abandonado o seu pai. Mas, e era isto que eu gostaria de partilhar e conversar um pouco convosco. Este idoso que teria 86 anos na altura em que foi encontrado, teria morrido 15 anos antes, desculpem, portanto aos 71, manteve o pagamento das suas contas, manteve o pagamento da renda, julga-se que eventualmente porque teria o seu ordenado recebido e através do pagamento automático foi pagando a luz, foi pagando a água, foi pagando a renda de casa e, portanto, ninguém se preocupou em saber se a pessoa estava lá ou não. E é um pouco este abandono da sociedade. Inicialmente, como vos disse, eu culpei os filhos. Hoje, se calhar, culpo-nos a cada um de nós, porque ao nosso lado, à nossa volta, também haverá pessoas a viver numa Porta 12. Também há pessoas que vivem sozinhas, também há pessoas que vivem a precisar da nossa atenção nas nossas igrejas, nos nossos conhecimentos, nos nossos contactos. Deixem-me chamar-vos a atenção só para 3 grandes versículos para mim. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Jesus deixou-nos este aviso, Jesus deixou-nos este trabalho para nós fazermos. Há pouco dizia-vos que foi Deus que nos escolheu a cada um de nós. Satanás tem atacado de uma forma violenta uma das últimas grandes instituições que Deus deixou aqui na Terra, que é a família. E este caso que vos trago mostra-nos um pouco isso. Até que ponto a família, a estrutura familiar está a falhar. Chamei-vos a atenção para a fabulosa importância que os pais de Jesus tiveram na sua formação. Hoje, cada vez mais, os pais têm essa responsabilidade em relação aos seus filhos. Criticar os filhos deste homem que está morto durante 15 anos e que ninguém dá pela sua falta é a forma mais fácil. Agora, saber o que é que levou este homem a isolar-se completamente, este homem a cortar as relações com todas as pessoas para que ninguém tivesse dado pela falta dele e estivesse morto durante 15 anos num apartamento fechado. É esta sociedade que precisa de nós. É esta sociedade que precisa que tenhamos misericórdia, que tenhamos preocupação com os pobres, que tenhamos preocupação com aqueles que estão sozinhos, porque, deixem-me lembrar-vos também, em Mateus,
capítulo 22, dos versículos 37 a 39, Cristo resume muito bem quando alguém lhe pergunta e conhecem obviamente esta resposta. Toda a lei se resume a 2 versículos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, mas o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E deixem-me, antes de terminar, chamar-vos a atenção para uma última passagem, Mateus capítulo 25, e dos versículos 35 ao versículo 40. Porque tive fome e deste-me de comer, porque tive sede e deste-me de beber, porque era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos responderão dizendo: Senhor, mas quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando é que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes pequenos irmãos, a mim o fizeste. Eu creio que cada vez mais a nossa função neste mundo e a escolha de Deus para nos ter chamado a cada um de nós reside exatamente aqui. A humanidade está a desumanizar-se e compete-nos a nós fazermos o contrário, compete-nos a nós abrirmos os olhos e olharmos para a nossa volta, olharmos para o nosso lado e sentirmos que há pessoas que estão sozinhas, que estão tristes, que são abandonadas e que elas próprias se abandonaram porque desistiram de uma vida. E se nós temos uma vida para oferecer a essas pessoas, então que cada um de nós consiga cumprir o seu papel nesta terra e que cada um de nós consiga ter a misericórdia que devemos aprender do nosso Mestre. Eram estas as palavras que queria falar convosco hoje. Chamar-vos a atenção, tal como Deus me chamou a atenção a mim também ao ler esta notícia. A forma fácil foi culpar os filhos. A forma mais difícil, porque nos toca à porta de cada um de nós, é até que ponto é que eu também tenho culpa, porque há muitas portas 12 por este mundo todo. E até que ponto é que eu estou a passar por essas portas e me torno indiferente àquilo que se passa lá dentro, ou até que ponto é que Deus me conseguiu já tocar ao ponto de me fazer sensível, de me fazer interventivo nessas situações. Que possam pensar sobre este tema, que possam meditar sobre ele. Obrigado pela vossa presença, obrigado porque estiveram a ouvir-me ou a ouvir Deus através desta meditação e que ela possa tocar-vos de alguma forma e vos possa ajudar neste caminho que escolhemos em direção ao nosso Salvador. Uma boa noite para todos vós. Queria convidar-vos também, como sabem, às quartas-feiras nós temos esta reunião habitualmente e, portanto, será um prazer ter-vos convosco, ou ouvindo-nos através da transmissão, ou quem sabe até dirigindo-se até à Igreja Adventista em Coimbra ou em qualquer lugar onde nos escutem e nos possam acompanhar. Estejam connosco, estejam com Deus, que Ele possa ser uma presença habitual nas vossas vidas. Boa noite. Queria agora convidar-vos a que pudéssemos também cantar um hino, chamar-vos para que cantemos o hino Mãos e que prestem atenção à letra, que é uma letra extraordinária deste hino. Estas mãos que Deus me deu. Que Deus me
Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a Queria agora convidar-vos para terminarmos este pequeno encontro, que mais uma vez inclinássemos as nossas cabeças e pudéssemos orar ao nosso Deus. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, como acabamos de pensar, como acabamos de escutar, como acabamos principalmente de ser exortados, que tu possas estar presente nas vidas de cada um de nós, através do exemplo, e que mais do que palavras as nossas vidas possam ser de ação, e a ação seja de solidariedade, de apoio, de comiseração para com aqueles que passam por problemas emocionais, físicos, mentais, e que possamos, na vida deles, e fazendo na vida deles, fazendo na nossa própria vida, nós possamos ser um exemplo de Ti. Ajuda-nos, está presente em cada momento da nossa vida. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.